Incentivar você que está aí acompanhando a transmissão do nosso culto, que hoje também é presencial, somente aos domingos estamos fazendo culto presencial. Você aproveite aí e convide alguém, não permita que a bênção fique somente para você. Eu lembro que na reparação do muro, o muro de Jerusalém, né, tinham várias portas ali, e uma das portas ela dava uma fonte de águas, né, e ela também possibilitava as pessoas irem lá buscar água e levar para sua casa, porque não basta somente a gente querer saciar a sede, mas isso é um outro sermão, mas a gente precisa também permitir que a água chegue a outras pessoas. Você pode ser esse canal de Deus para permitir que essa água chegue a mais pessoas, então convide, incentive pessoas a estarem conosco aí. Ao final, nós vamos estar orando, nós vamos orar agora pelo momento da palavra, eu peço que, só por um momento, por gentileza, as pessoas aqui permaneçam de pé, nós já vamos orar, mas eu quero te incentivar em casa, tudo propicia contra o momento de culto. Quando você se predispõe, você vem na igreja, o ambiente facilita, há uma atmosfera que facilita, tudo é voltado para você estar sentado, você senta já de frente para o crime. Você se movimentou, alguém está vendo, está distraindo as pessoas. Então você, agora, em casa, dá uma sede, é uma tentação, pensa que é só com você, não, é pastor também, tem ungido, não. Você está no meio do culto, lá está o pastor Laelcio incendiando, aí dá uma sede, você é tentado a ir na geladeira, abrir a porta da geladeira. Dá uma fome, você tem vontade de comer um chocolate, você quebra. Então, você estava ouvindo a tua palavra sobre paternidade, sobre orfandade, paternidade. A gente é tentado, aí a gente fica ligado, meu Deus, está derramando aqui um bálsamo, uma torrente de água, eu não posso, tem que me ligar. Então, sabe, ajude um membro da família ajudando o outro a vigiar, sabe? Participe das orações, se envolve. O pastor Laelcio falou uma frase que também eu sempre falo também, ele falou na última celebração, ele disse, olha, não assista como você assiste um programa, não, participe, cultue, não fique apenas assistindo, interaja e faça um exercício para que o ambiente seja facilitado e convide alguém a participar. Nós não vamos separar momentos específicos para ofertório. Durante a transmissão, de vez em quando, o pessoal da comunicação vai botar os nossos dados bancários. Não queremos ofender você que não compartilha da nossa fé, mas a igreja precisa avançar, precisa continuar mantendo a sua estrutura, precisamos ser fiéis aos nossos compromissos, uma gestão bem feita nesse momento e a fidelidade do povo fará toda a diferença para as igrejas permanecerem abertas. Muitas já estão fechando e encerrando as suas atividades, lamentavelmente. E para os que estão aqui, a qualquer momento, você quiser consagrar, entregar sua fidelidade, você pode depositar numa das urnas, é você mesmo que vem depositar, tá? À direita e aqui à esquerda, e ao final a gente faz uma oração por atacado, consagrando tudo, tá bom? E se você, ao final dessa mensagem, quiser entregar a vida para Jesus, quiser se tornar membro dessa igreja, tem um link que vai estar passando aí no chat também, você participe conosco. Dá um joinha aí, curta, para que a gente possa fazer a live e ter mais visibilidade. E você pode compartilhar depois também as mensagens que estão lá na página do canal da Vinde Sede, que é Vinde Amados Meus, mas você procura mais fácil Vinde Sede, não corre risco de conflitar com outras, mas você pode participar das mensagens também depois, compartilhar com alguém. Eu quero ler a palavra que está no Evangelho de João, capítulo 15. Último momento que Jesus compartilha algo com seus discípulos. Esse é um momento importante na vida de Jesus. Logo depois ele sairia ali pelas ruas de Jerusalém, pelas ruas estreitas, sinuosas, e ele iria para o Getsemane, onde seria traído, beijado por Judas, traído. E ele está ensinando um grande sermão aqui, que inclusive eu tenho um sermão que marcou minha vida, que Deus me deu, que eu falo da videira verdadeira, dos 4 níveis de frutos de um cristão, que é o que não dá fruto, sendo cristão, o que dá fruto, o que dá mais fruto, o que dá muito fruto. Você vê 4 níveis aqui muito bem claros e identificados. E discordo, mas não está na palavra, tem um contexto que não é hoje que eu vou pregar isso de novo, mas quando diz que aquele que estando nele não der fruto, o pai corta. Não, o pai não vai cortar ninguém que está nele.
né? Agora, esse corta tem um outro sentido, uma conotação que depois, em algum momento, a gente volta a pregar esse texto novamente. Mas vamos ler o que diz a palavra de Deus para a gente chegar ao ponto, ao título dessa mensagem, que é as orações que Deus nunca irá responder. Nunca. Pastor, que é isso? Deus não vai ouvir minhas orações? Pois é, ele já não ouviu muitas minhas e não respondeu muitas orações minhas. E nunca irá responder algumas orações. E nós vamos entender, porque hoje e domingo que vem, essa mensagem terá duas partes para que eu possa ministrar tranquilo. Diz assim: eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. Estou lendo na Nova Almeida atualizada. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele corta, e todo que dá fruto ele limpa, para que produza mais fruto ainda. Vocês já são limpos por causa da palavra que lhes tenho falado. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Como o ramo não pode produzir frutos de si mesmo, se não permanecer na videira, assim vocês não podem dar frutos se não permanecerem em mim. O que ele está dizendo, agora ele faz uma outra analogia apontando para aquele que não permanece nele. E aí ele vai para o quarto nível do cristão. Eu sou a videira verdadeira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Então ele falou que não dá fruto, que dá fruto, que dá mais fruto, que dá muito fruto. Pasmem, não é o ativista religioso, é o que mais tempo permanece nele, que mais profundidade tem no caule, na videira. Será um ramo mais saudoso, mais saudoso, melhor dizendo, com mais saúde, né? Saudável. Obrigado, pastor Laelso, pastora Beth, socorros bem presentes no dia da angústia, sem concorrência com Jesus. Se alguém permanecer em mim, será lançado. Aí ele continua: quem permanece em mim, eu nele, verso 5, esse dá muito fruto, porque sem mim vocês nada podem fazer. Se alguém não permanecer em mim, esse sim, será lançado fora, quem não permanece nele, a semelhança do ramo, e secará, e o apanho, lança no fogo e o queima. Se permanecerem em mim, esse é o verso-chave dessa mensagem de hoje, domingo que vem. Se permanecerem em mim, e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será feito. Vamos repetir todos juntos, você em casa, pessoal que está aqui. Se permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será feito. Carta branca, chancela, voucher da bênção. Pode pedir que vai ser feito. E por que algumas vezes não é feito, não é atendido? Vamos orar? Senhor, obrigado por essa noite, obrigado, Pai, pelos teus filhos, pela sustentação, pelas pessoas que têm sustentado nossas mãos, já há bastante tempo que estamos nessa luta, nesses desafios, nesse novo tempo, que ninguém foi, meu Pai, treinado para isso, ainda que preparado, tínhamos sido sim para Jesus. Jesus tinha nos preparado, nos alertado sobre isso. Te agradecemos e fala aos teus filhos agora. Fala aos teus filhos, porque queremos que as nossas orações sejam eficazes. Queremos que as nossas orações, Senhor, alcancem o alvo. Queremos que as nossas orações, Senhor, cheguem ao teu coração, Senhor, e meu Pai, e redundem em respostas para nós. Em nome de Jesus Cristo. Como nunca, num tempo desse de pandemia, a tua igreja precisa fazer orações que movam os céus. Orações que ativem os céus e intervenham na terra. Mas para isso, Senhor, precisamos estar atentos à tua palavra e às batidas do teu coração. Então nos ensina, nos desperta, aguça-nos. Tira todo o comichão dos ouvidos, toda a venda dos olhos, todo o bloqueio na mente, toda a distração, principalmente aqueles que estão em casa. E te peço que tu operes milagres a partir de hoje. E eu sei, Deus, que muitas pessoas que estão entristecidas, talvez até desapontadas contigo, a partir de hoje vão mudar as suas orações. Em nome de Jesus eu oro, para que a sua voz se faça ouvir e eu possa ser um bom garçom, um bom despenseiro da tua palavra, onde as pessoas, Pai, possam dar glória e honra ao teu santo nome. Eu oro em nome de Jesus e todos digam amém. Você pode aplaudir mais uma vez a palavra de Deus, se assentar. As orações que Deus nunca irá responder. Me chama muita atenção esse texto, quando Jesus está falando dos níveis de frutos, e ele, no meio de um
Já no finalzinho ali daquele momento que ele está falando da videira, ele entra numa questão de oração. Ele abre uma lacuna ali, o verso 7, e Jesus é muito específico. Um texto que eu diria que é um texto central e chave para nós cristãos estudarmos sobre oração. Se vós estiverdes em mim, relacionamento, o ramo, estando na videira, bem profundo, alicerçado, recebendo a seiva, recebendo vida, é do tronco, que vem da raiz, todo o alimento e a seiva, que faz o tronco, o ramo ser saudável. Então ele diz, se vocês permanecerem em mim, tem a ver com relacionamento, com vínculo, com conectividade, e a minha palavra estiverem, e as minhas palavras estiverem em vós, vocês vão pedir tudo o que quiser. E vai ser feito. Meu Deus, eu tenho aqui uma resposta para ter 100% de eficácia nas minhas orações. Não se emocione, não se empolgue. Quando eu falo você ter 100% de eficácia nas suas orações, também deixa uma outra mensagem junto, um outro alerta. Não quer dizer que tudo que eu orar Deus vai atender, mas quer dizer que eu posso orar as orações que Deus vai atender. Eu posso deixar de fazer algumas orações, mudar outras, se eu estiver nele e as palavras dele estiverem em mim. Vamos avançar. Há muito tempo tem se falado sobre a importância, a relevância das orações, pregado por pessoas piedosas e ministros, a necessidade de uma vida de oração. O apóstolo Paulo, em 1 Tessalonicenses 5,17, ele diz, orai sem cessar. E quantas vezes, como igreja, se divulga que a oração é a chave que abre todas as portas? Será? Será que realmente a oração é a chave que abre todas as portas? Será que realmente podemos abrir todas as portas com oração? Pastor, será que o senhor agora entrou para aquela linha daqueles heréticos, daquelas pessoas que não têm vida com o Espírito Santo, não têm experiência com dons espirituais, e agora o senhor quer dizer, pregar contra a oração? Espere um pouquinho, dê um voto de confiança, aguarde um pouquinho. Seja como o crente, o cristão bereano, confira se o que eu estou pregando vai estar na palavra. Aliás, se você não gosta de Bíblia, te desaconselho a ficar nessa live. Procure nesse momento, porque nós vamos falar muitos textos bíblicos nesse domingo e no outro. Então, esta live é desaconselhável para pessoas que não gostam de ler Bíblia, e não gostam de estudar a Bíblia, e não gostam de pregador que pregue com a Bíblia aberta. Provavelmente você deve procurar uma live que tenha mensagem de coach, de positivismo, gospel, ou alguém cantando o tempo inteiro na live. Procura aí, que essa aqui não será interessante para você. Como nunca neste século, tem se levantado grandes ministérios de oração, de intercessão, e eles têm sido válidos e feito toda a diferença. Uma delas, eu poderia citar a pastora Zenete. A mulher está ali todo o tempo orando, clamando, mas eu e a Beth tivemos o privilégio, já em Belo Horizonte, conhecê-la, fazer parte de um retiro lá no sítio que ela coordena, e que foi um momento para pastores, para a gente também se reabastecer, e eu sei que nesse momento as orações dela têm sustentado também a igreja e a nossa nação. Então, por favor, eu não estou fazendo aqui uma defesa contra a oração, não estou pregando contra intercessores tremendos que Deus tem levantado nessa geração, inclusive nessa igreja. Intercessores, nossos líderes de intercessões. Quantos congressos e seminários têm sido realizados sobre o assunto? Jesus nos deixou grandes garantias que as suas palavras nunca passariam. Nunca haveriam de passar, ainda que os céus e terra se passem um dia. Jesus falou sobre a eficácia das orações. E a Bíblia diz também que muito pode a oração de um justo. Então, a oração é algo bíblico, é algo que abre portas sim, é algo que muda a história, muda a atmosfera, mas não abre todas as portas. E por que, eu pergunto, algumas orações de homens e mulheres de Deus nunca foram atendidas? E nunca serão. Algumas orações, não todas. Por que algumas orações que eu fiz, clamei, chorei, briguei com Deus,
Falei, Deus, eu sou teu filho, eu só vivo para ti. E ele não me atendeu. Não digo que são todas as orações, mas algumas orações dessas pessoas não são respondidas. Algumas específicas. Não estou negando as afirmações bíblicas e de Jesus que foram citadas anteriormente. Mas o que Deus objetiva é a preservação da nossa vida, da nossa família, do nosso ministério pessoal, familiar, mas muito mais o estabelecimento do reino dele na terra. E o reino dele é maior do que nós mesmos. O reino dele é maior do que qualquer placa denominacional. Deus faz muito mais no reino dele do que está fazendo dentro do nosso aquário. E é aí que a gente precisa entender um Deus de propósito, um Deus que tem palavra, um Deus de propósito. Sabe, você não pode mais depositar, eu vou falar uma coisa, se isolar, igual estão fazendo às vezes com algumas autoridades aí. Se pegar isso aqui e isolar, acabam com a minha história e reputação. Eu vou dizer uma coisa aqui, você não pode depositar na oração todo o peso das respostas e soluções que você aguarda para a tua vida. O que você objetiva com isso, pastor? Que pessoas hoje orem menos? Não, que pessoas orem mais, mas mais conectadas com Deus e mais conectadas com a palavra e tenham orações mais respondidas. Amém? É esse o nosso desejo. Grandes homens e avivalistas mudaram a história de suas nações devido ao poder da oração. John Wesley, Jonathan Edwards, jovens, adolescentes, se reuniam em suas faculdades, em muitos lugares para ler a Bíblia, para estudar e para orar, e o poder de Deus era derramado, e a atmosfera e a realidade de muitos lugares eram transformados pelo poder da oração. Mas suas orações não eram movidas somente pelas suas paixões, convicções pessoais, egocentrismos, narcisismo, achismos. Não, eram orações espirituais, centradas na palavra, orações que eram movidas pelo próprio Deus em seus corações, porque a palavra de Deus estava neles e eles estavam na presença do Senhor. Eles estavam em conexão com o Senhor. Homens e mulheres que cumpriram o que Paulo disse, não mais eu vivo, mas Cristo vive em mim. Que andam no Espírito e andaram no Espírito, que levantavam sua voz numa oração que estava centrada na palavra de Deus, e nunca ousaram orar alguma coisa fora da palavra, fora do coração de Deus, ainda que envolvesse um desejo do seu coração. Que ousadia aquela, eu preguei há tempos atrás, fogo na caixa d'água, incêndio na caixa d'água, Elias clamando e descendo fogo do céu e consumindo todo um rego de água e lambendo aquela água toda. Que oração é essa de ousadia? Eu quero essa autoridade para a minha vida. Eu já aprendi com pessoas que me inspiram, minha mãe na fé, missionária Maria de Lourdes, outras pessoas que eu assisto, pastor Tasto, talvez seja até acompanhando a live lá da Califórnia, eu aprendi que oração não se joga fora. Eu não posso orar para agradar alguém. Eu não posso orar para atender a demanda de alguém. Pastor, ora por isso. Já vieram pessoas, às vezes, pedir oração assim, pastor, eu tenho que fazer um concurso. Ore para poder eu passar. Eu falo, sim, vou orar, Senhor, dá à pessoa as condições de lembrar de tudo que ela estudou. Dá calma na hora da prova. Porque Deus não vai te revelar as questões que você não estudou por preguiça e porque você é o filhinho de Deus, ou filhinha de Deus, Ele vai te dar cola das questões e para o outro, Ele vai fazer o outro esquecer. Isso não é justo. Isso não combina com a justiça de Deus. Tem alguém que vem falar assim, pastor, ora para mim ter fé. Pessoas nesse tempo me procuram toda hora para falar assim, pastor, ore para Deus me dar fé. Eu falo assim, eu não tenho oração para que Deus te dê fé. Eu tenho um conselho. Leia a palavra, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. A maneira de aumentar a tua fé é mais conhecimento e intimidade com a palavra. Eu não posso orar para ter um medidor de fé e falar assim, eu vou orar, a tua fé está aqui, eu oro agora, e que legal, eu sou um cara tão ungido que eu orei e a tua fé aumentou. Não, a fé tem uma maneira e uma fonte da fé, a palavra de Deus. Amém? Eu quero nessa noite destacar algumas orações que Deus jamais irá responder. Deus não quer que nós nos enganemos.
E nesses casos não adianta monte, não se escandalize comigo, não adianta campanha, nem na celebração da vitória, não adianta oração forte, como alguns líderes dizem aí, porque eu não sabia que tinha oração fraca. Eu acho que tem oração válida e oração não válida. Tem oração que move o coração de Deus e oração que não move. Agora, oração fraca e oração forte, isso para mim não é oração, não está na Bíblia, né? Não adianta esfolar joelhos, porque são orações que estão fora da palavra, que não seguem a cadência das batidas do coração do Pai. O Deus ilimitado tem um limite. Qual é o limite do Deus ilimitado? Ele está limitado à palavra dele. E está limitado aos propósitos dele. Ele não pode fazer nada contrário ao que ele mesmo declarou na palavra. E Oséias 6,6 diz o seguinte: pois desejo, Deus falando pelo profeta Oséias, pois desejo misericórdia e não sacrifício, conhecimento de Deus em vez de holocaustos. Tem um momento que está lá em 1 Samuel 15, quem puder abrir aí rapidinho. Quando um povo, eu quero te apresentar uma versão de um Deus que é amor, mas que é incompatível com a promiscuidade, é incompatível com a corrupção, ele não combina e não é cúmplice de pecado, de imoralidade. E quando um povo, ele perde toda a essência de Deus nele, muitas vezes Deus mandou destruir. Pastor, isso é na lei. É como se o caráter, a essência de Deus tivesse mudado. Aí Deus manda Samuel, revela a Samuel e fala assim: manda Saul destruir todos os amalequitas. Capítulo 15, Samuel disse a Saul: foi a mim que o Senhor enviou para ungir você como rei de Israel, o povo dele. Agora ouça as palavras do Senhor. Ele estava ouvindo as palavras do Senhor por intermédio de quem? De um profeta, de um homem. Aí Samuel diz para Saul, o rei: assim diz o Senhor dos Exércitos: castigarei Amaleque, melhor dizendo, pelo que fez a Israel, colocando-se no caminho de Israel, quando este saía do Egito. Portanto, vá e ataque os amalequitas, destruindo totalmente aquilo que eles tiverem. Não poupe ninguém. Não é o diabo falando isso não, gente, é Deus. Não é magia negra não, é Deus. Mate homens, mulheres, meninos, crianças do peito, bois, ovelhas, camelos e jumentos, porque era um povo ruim. E Deus falou: nem os animais que tinham a ver com posses, com propriedades, queira deles. Não queira nada deles. Saul convocou o povo, fez a contagem. Vamos pular agora um pouquinho para o verso 9, para a gente ganhar tempo, não avançar muito, não perder muito tempo. Verso 9. Mas Saul e o povo pouparam. Aí você vai ver lá, Saul vai lá, ataca os amalequitas, mata todo mundo, mas Saul e o povo pouparam Agag, o melhor das ovelhas e dos bois, os animais gordos, os cordeiros e tudo mais que era bom. A isso não quiseram destruir totalmente, porém toda coisa sem valor e desprezível destruíram. Saul foi lá, deu um jeitinho, fez mais ou menos o que Deus mandou. Deus falou assim: destrói tudo. Ele foi lá, viu bois e ovelha, é desperdício. Deus não sabe o que está fazendo, não. Acho que aí Deus errou. Deus não tem certeza do que está fazendo, não. Mandar destruir coisa boa, isso aqui eu vou levar. Aí ele levou. Verso 10, então a palavra do Senhor veio a Samuel dizendo: lamento haver constituído Saul como rei. Sabe o que Deus está dizendo? Lamentável. Porque deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. Então Samuel ficou triste e clamou ao Senhor durante toda a noite. Porque Samuel que tinha ungido Saul. A oração de Samuel não adiantou. Samuel madrugou para encontrar Saul pela manhã, mas anunciaram a Samuel: Saul já chegou ao Carmelo. E eis que levantou para si um monumento, depois dando volta, passou e desceu a Gigal. Eu vejo Samuel aqui tentando falar assim: acho que Deus vai se compadecer. Acho que Deus vai voltar atrás e vai dar uma chance para Saul. Samuel encontrou Saul e este lhe disse: que você seja bendito do Senhor, executei as palavras do Senhor. Que hipócrita, né? Ele se antecipou. Normalmente todo mundo que se antecipa muito dando desculpa, normalmente o telhado é de vidro. Aí
Mas Samuel perguntou, então que balido é esse de ovelhas nos meus ouvidos e mugido de bois que eu estou escutando? Você não fez o que Deus mandou? Por que tem ovelha, balido de ovelha e mugido de boi? Saul respondeu, trouxeram isto dos amalequitas, porque o povo guardou o melhor das ovelhas e dos bois para os sacrifícios ao Senhor, o seu Deus. O resto nós destruímos totalmente. Deus não quer 90% de obediência. Deus quer 100%. Deus não quer 6 mergulhos, Deus quer 7. Ou mergulha os 7 ou os 6, é a mesma coisa que nada. Ou você faz o que Deus mandou, uma ovelhinha já seria suficiente para desobediência. Então Samuel disse a Saul, espere, vou declarar a você o que o Senhor me disse essa noite. Saul respondeu, fale. Samuel continuou, não é verdade que mesmo sendo pequeno aos seus próprios olhos, você foi colocado por cabeça dos tribos de Israel? O Senhor ungiu como rei de Israel. O Senhor o enviou este caminho e disse, vá e destrua totalmente esses pecadores, os amalequitas, e lute contra eles até exterminá-los. Por que então você não deu ouvidos à voz do Senhor, mas se lançou sobre o despojo e fez o que era mal aos olhos do Senhor? Então Saul disse a Samuel, pelo contrário, dê ouvidos à voz do Senhor, segui o caminho pelo qual o Senhor me enviou. Não se arrependeu, o bichinho estava tinhoso. Eu trouxe Agag, o rei de Amaleque, e destruí totalmente os amalequitas, mas o povo pegou, aí ele está tentando responsabilizar o povo. Ele está tentando dizer, peraí, tu é líder ou não é? Peraí, eu não estou perguntando pelo povo, a ordem foi para você. Ah, mas o povo, cara, é covarde, foi Saul aqui. Ele por isso, fui eu que mandei, fui eu que autorizei, dependia da minha canetada. Aí ele diz, foi o povo. Pegou dos despojos, das ovelhas, dos bois, o melhor que estava destinado à destruição. Olha, aí ele tenta, sabe o que acontece? Tenta fazer Deus de corrupto. Foi para oferecer o Senhor, seu Deus, em Gilgal. Espera aí, Deus está à venda? Deus agora se corrompeu? Você acha que eu e você vamos comprar Deus com lágrimas? Nós vamos comprar Deus com canções lindas? Nós vamos comprar Deus com as mensagens mais homileticamente corretas, com a exegese correta, com a oratória correta? Isso não compra. Deus é um Deus de caráter. Saul agora tenta, sabe, levar corrupção para o coração de Deus e fala assim, não, mas era para o Senhor. Aí porém Samuel disse, será que o Senhor tem mais prazer em holocausto, em sacrifício, do que no que obedecer a sua palavra? Você está confundindo Deus, Saul. Eis que obedecer é melhor do que o sacrifício, e ouvir é melhor do que a gordura de carneiros, porque a rebelião é como o pecado da feitiçaria. Alguém já leu em Apocalipse e sabe que os feiticeiros não herdarão o reino dos céus. Se você está fazendo feitiçaria, está assistindo essa live aí, se você é aquele que faz pactos a demônios e tudo, eu não vou ser politicamente correto. Se arrepende, porque em Apocalipse diz que os feiticeiros não herdarão o reino dos céus. Mas aqui está dizendo que o rebelde, ele entra no mesmo nível do feiticeiro. E o rebelde, quando Deus manda a gente fazer uma coisa, e se eu vou fazer o contrário. E ele diz, e a obstinação, o coração duro e orgulhoso é como o pecado da idolatria, o que adora vários ídolos, que também é pecado, adorar vários ídolos. Você não adianta, você pode pedir tudo que é tipo de reza, mas tem a sua imagenzinha lá de estimação, você está sendo idólatra, e Deus condena a idolatria. Eu sei que é uma mensagem dura, eu sei que se você mudar e procurar outra live, tu vai encontrar uma mensagem que agrade, mas nós precisamos pregar a palavra para você. E aí, por você ter rejeitado a palavra do Senhor, também ele o rejeitou como rei. Então Saul disse a Moisés, pequei, pois transgredi o mandamento do Senhor e as palavras que você falou, porque temi o povo e dei ouvidos à voz deles, mas agora peço que me perdoe o meu pecado e volte comigo. Porém Samuel disse ao Senhor, a Saul, não voltarei com você, por você ter rejeitado a palavra do Senhor. Ele também o rejeitou como rei de Israel. Quando Samuel se virou para ir embora, Saul segurou pela borda do manto e este se rasgou. Saul estava desesperado. Então Samuel indo, ele segurando, por favor! Gente, não é questão de fazer alguma coisa na força, é questão de obedecer.
Hoje, aí Samuel diz, o Senhor rasgou das suas mãos o reino. Foi piorando o reino de Israel e deu a alguém que é melhor do que você. Também a glória de Israel não mente, nem muda de ideia, porque ele não é homem para que mude de ideia. Em outras palavras, Samuel estava dizendo para Saul, se você é corrupto, Deus não é. Não tente levar a Deus a sua corrupção. De forma bem objetiva, queridos. Orar é comunicar-se diretamente com Deus por meio de Jesus. Mas nós precisamos estar atrelados ao propósito, à vontade e à palavra dele. Se estiverdes em mim, e a minha palavra estiverdes em vós, pedireis o que quiser, e vos será concedida. A verdadeira oração consiste em expressar nossa devoção ao Pai Celestial, buscando um relacionamento pessoal, sem barreira com eles, convidando-o a falar conosco enquanto falamos com ele. É muito mais do que um rito de eu ficar aqui 4, 5 horas de joelho, Senhor, Senhor, Senhor. É conexão. Pode ser de joelho, amém, é bênção, eu gosto de orar de joelho, mas tem dia que eu deito, tem dia que eu choro, tem dia que eu caminho pela minha casa, tem dia que de madrugada eu não estou conseguindo dormir, vou para cima e falo, hoje eu quero ver as estrelas, quero falar, queridos, até lágrimas, tem dia que você não sussurra uma palavra, mas as lágrimas expressam a tua oração, é comunhão, é intimidade. O que dizer de uma intimidade dentro de um quarto, o marido e esposa? É vocês e Deus, assim deve ser nós com Deus, sabe? A oração é a forma de diálogo mais profunda que uma pessoa pode experimentar e de intimidade com Deus. Por isso somos ensinados, como o apóstolo Pedro diz na carta dele, no capítulo 4, dediquem-se à oração. É dedicação. É profundidade. Orar é uma atitude de fé e ao orarmos a Deus precisamos nos lembrar das palavras de Jesus. Tudo é possível àquele que crê. Está lá em Marcos 9. Será que ele exagerou quando disse assim? Penso que não. Creio que Jesus foi pleno, verdadeiro, como sempre foi e sempre será. Sim, ele que é a verdade, assim disse, podemos crer que aquilo que é impossível em nossa perspectiva é possível a Deus através da oração. Quando orar, exerça a fé, peça sem dúvida em seu coração. É assim que Deus deseja que nos apresentemos a Ele. A oração que nasce de um coração adorador e cheio de fé, sabe também que é preciso saber o que pedir. Um adorador e alguém que tem fé, olha o que eu falei antes. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. O Senhor quer que a palavra dele esteja em nós. Uma oração com fé e de um adorador sabe o que pedir. Eu quero muito certas coisas, mas quando eu começo a pedir, o Espírito Santo fala assim, você sabe que isso está fora do meu propósito, fora da minha palavra. Não adianta orar. Sacrifício de todo. Deus não quer sacrifício, Deus quer obediência. Sabe? Este é um aprendizado para a vida. As Escrituras nos ensinam que muitas vezes deixamos de receber o que pedimos porque fazemos por motivações erradas, para gastar em nossos próprios prazeres e deleites, diz o apóstolo Tiago no capítulo 4, verso 3. Nossas orações precisam ser feitas para a glória de Deus, para abençoar vidas, até as nossas, amém. Mas uma oração de quebrantamento e um grande avivamento, ela precisa estar pautada no coração de Deus e na palavra dele. Assim você será resposta pela procura de Deus. Olha o que diz em Ezequiel 22, 30, Deus falando por meio do profeta, procurei entre eles um homem que erguesse o muro. Isso é oração. Um homem que erguesse o muro e se pusesse na brecha diante de mim e em favor desta terra, para que eu não a destruísse. Mas eu não encontrei nenhum. Deus falando para aquele período. Você precisa ser esse homem ou essa mulher de fé e fala, Deus, encontre a mim, ache a mim. Aquele é quem Deus procura para interceder para o mundo, para se colocar na brecha, para levantar muros. Amém? A oração sempre será a nossa maior fonte de força e poder. E nós precisamos dizer sim ao chamado. E eu volto ao texto original, que eu vou insistir isso nesse domingo e domingo que vem.
João 15:7 diz, se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverdes em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será concedido. Eu gosto de pedir tudo o que quiser e ser concedido, mas eu não leio antes, eu não aplico para a dimensão e a grandiosidade do que tem antes. Se vós estiverdes em mim e a minha palavra em vós. Tem um se, tem algo condicional, é português, sabe? É semântica. É uma vida dupla. Eu estar nele e a palavra dele em mim. Eu gosto de estar com ele, eu gosto de me relacionar com ele, eu gosto de ter tempo com ele, eu gosto de ter encontros com ele, eu gosto de estar na presença dele, mas eu gosto também de ler a palavra dele. Hoje eu estava lendo a palavra pela manhã, o Natan e o Cauã estavam lá em casa de manhã, aí o Natan estava vendo assim, eu rindo, eu chorando, eu emocionado com alguma coisa que eu estava meditando. Cauã, o que houve? Ele falou, é a palavra, ele está lendo a palavra. Porque ela vai mexendo comigo, mas você tem que estar conectado com ele, senão é um livro e a letra mata, mas o Espírito vivifica. Mas se você estiver no Espírito, vai falar, meu Deus, uau! Nós tomamos a iniciativa de nos permanecermos nele, conectados com ele, nos enchendo da palavra, e vamos ter um sensor dentro de nós. Um sensor. É o que eu aprendi para mim, que são pessoas que são heróis e heroínas de fé. Uma delas que eu já citei aqui, pastor Tácito, que ora por Israel, ora pelo Brasil, ora pelos Estados Unidos, praticamente quase um ano antes das eleições nos Estados Unidos, ele falou assim, Deus me falou que o escolhido dele é Trump. Eu falei assim, tá louco? Ele falou, e Deus riu, porque Deus falou assim, eu tenho um senso de humor, eu vou confundir esses homens. E aí, você vai entender a loucura de Deus. E não questione, porque Deus vê o todo. Às vezes a gente até no lugar de Deus quer ser igual Saul, dar conselho. Não, era melhor poupar isso aqui, Senhor. Era melhor não botar um cara tão chulo. Gente, deveríamos estar atrelados a Deus. A tia Maria de Lourdes, no meio do nosso povo mesmo, quantas vezes a gente saindo da igreja aqui, ela, até no outro prédio, onde eu estava, mais no centro, eu lembro que uma vez ela falou assim, fulano estava me perseguindo, a irmã fulano estava me perseguindo, e eu me escondi. Eu falei, por que, tia Lourdes? O que houve, tia Lourdes? Uma mulher de Deus dessa escolher, e tem hora que ela fala umas coisas que me chocam. Por que? Porque estava querendo que eu orasse por ela. Ia lá, me ora por mim, ora por mim, ora por mim. E eu falei, por quê? Porque se eu fosse orar o que eu precisava orar pela vida dela, ela não ia gostar. Se eu fosse fazer a oração que tem que fazer, ela ia ficar com raiva de mim. Então eu não vou orar. Já teve situações de gente aqui, eu não estou expondo o nome, e em outras, a Beth sabe também, tem outras igrejas, a pessoa fala assim, pastor, ora por mim, ora por isso, e a pessoa se ajoelhou. Eu falei assim, por favor, irmã, levanta. Eu falei, por quê? Porque eu não posso fazer essa oração por você. Porque eu não vou fazer oração política, oração que não passa do teto, oração só para poder dar a balinha e o agrado, para o cliente sair feliz. Isso aqui não é comércio. Isso aqui não é um comércio da fé. Isso aqui é uma igreja de Cristo na terra. Amém, igreja? Graças a Deus por isso. Orar com o coração alinhado ao coração de Deus e não com nossas vontades. Mateus 7, olha o que diz o Evangelho de Mateus, capítulo 7. Mateus, capítulo 7. Verso de 7 a 11. Peçam e lhes será dado. Busquem e acharão, batam e a porta será aberta para vocês. Oração. Pois tudo que pede recebe, o que busca encontra, quem bate a porta será aberta. Ou quem de vocês, se o filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Mas quantos pais aqui já negaram coisas aos filhos por saber que eles não estavam prontos para receber e aquilo não colaboraria para o seu caráter? Ora, se vocês que são maus sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês que está nos céus dará coisas boas aos que lhe pedirem. Ótimo, aqui está bom. Mas vamos para o verso 12 a 27 para ver se está bom. Portanto, tudo que vocês querem que os outros façam, façam vocês também. Verso 13, entrem pela porta estreita. Jesus não estava falando, bate, a porta se abre, pede, dá. Agora ele começa a falar de compromisso.
Entrem pela porta estreita, porque larga é a porta, espaçoso é o caminho que conduz à perdição. E são muitos os que entram por ela. Estreita é a porta e apertado é o caminho que conduz para a vida. E são poucos os que encontram. Cuidado com os falsos profetas, que se apresentam a vocês disfarçados de ovelhas, mas por dentro são lobos vorazes. Pelos frutos vocês os conhecerão. Quer conhecer um falso profeta? Veja os frutos. Por acaso se colhem uvas de espinheiros ou figos de ervas daninhas? Assim toda árvore boa produz frutos bons, porém a árvore má produz frutos maus. A árvore boa não produz frutos maus e a árvore má não produz frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e jogada no fogo. Assim, pois, pelos seus frutos vocês os conhecerão. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Nem tudo que ora bonito, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia vão me dizer, Senhor, Senhor, olha o Deus, pastor, lá era a lei, aqui é graça. Aqui é Jesus falando, não tem jeitinho não. Senhor, nós não profetizamos em seu nome não expulsamos demônios, em seu nome não fizemos muitos milagres, então eu lhes direi claramente, eu nunca conheci vocês, afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Toda, pois, aquele que ouve as minhas palavras e as pratica será comparado ao homem prudente, que construiu sua casa sobre a rocha, caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram contra aquela casa, e ela não desabou, porque tinha sido construída sobre a rocha. E todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica será comparado a um homem insensato, que construiu sua casa sobre a rocha, sobre a areia, caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, bateram com força contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Pastor, está muito chato essa pregação, está tendo muita Bíblia. Pois é, eu avisei antes. Você não comprou nada enganado. Gato por lebre. Quando compreendemos o contexto, antes isolado é legal. Tudo que eu peço, eu recebo. Se eu insistir batendo, a porta se abre. Mas o contexto fala de compromisso, de entrar pela porta estreita, de não ter demagogia dizendo, Senhor, Senhor. Não, comprometimento. Quando compreendemos o contexto, percebemos que as promessas, as dádivas, o receber, a porta aberta é para quem ouve a palavra e pratica, para quem porfia, insiste em entrar pela porta estreita. Tiago diz isso no capítulo 1, verso 22 a 25. Sejam praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Às vezes a gente se engana os outros com orações. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se àquele que contempla o seu rosto natural no espelho, pois contempla a si mesmo, se retira e logo esquece como era a sua aparência. Pelo amor de Deus, eu esqueço ser como eu sou. Eu lembro até da pinta que eu tenho. Às vezes, quando eu olho assim, eu falo, esse troço aqui não estava aí, não. O que houve? Essa ruga não estava aí, não. Eu não tenho como não me esquecer. Se o pastor Laos vier mostrar uma foto minha, eu vou saber, sou eu. Não, não é você, não, sou eu. E ele está dizendo que a insensatez de alguns de nós, de ouvir a palavra e não praticar, é como alguém que saísse de frente do espelho e não lembrasse mais a sua imagem. Ele está dizendo assim, é muita infantilidade nossa. E ele diz, mas aquele que atenta para a lei perfeita, a lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte que logo se esquece, ou ouvinte negligente, em outra versão, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Que nas suas orações você seja bem-aventurado, bem-aventurada. Amém? Você que tem orado e não tem obtido de resposta, hoje talvez seja o dia de você mudar a forma de orar. Seja o dia de você mudar a forma como você está orando. Suas atitudes. A sua oração vai ser na palavra. Você vai aprender a agir na hora de agir e orar na hora de orar. Você será chamado bem-aventurado. Orar com o coração de Deus e com a palavra dele, não segundo as nossas vontades e paixões. E aí eu quero ir para alguns tópicos. Tópicos esses que se baseiam num só princípio.
Deus nunca vai atender as orações que contradizem a sua palavra, seu coração e seus propósitos. Nunca, nunca. Tem algumas ações e decisões que não estão bem detalhadas na palavra. Por exemplo, o que comprar? Com quem casar? Vou para a direita ou vou para a esquerda? Saio hoje, viajo ou não viajo? Compro essa passagem, passo o cartão pela fé ou não compro? Você tem tudo na palavra? Não tem tudo na palavra. A palavra não diz... Bom seria se tivesse assim, saber se eu passo o cartão, se eu faço financiamento de um carro ou não, se eu entro na faculdade ou não. Qual é o capítulo e o livro, pastor Clóvis, que fala de faculdade? Eu vou aqui ler e vou ver. Era fácil. Então, algumas coisas envolvem relacionamentos. É aí que eu preciso de ter um relacionamento profundo, íntimo, entre pai e filho, entre filho e pai, disposto, mesmo contra as minhas inclinações carnais, a ouvir o desejo do coração do pai. Deixa eu falar uma coisa para você que talvez pode assustar alguns. Eu falava isso hoje para o Cauã e para o Natan, a gente conversando de manhã sobre a palavra. Aqui, deixa eu te falar, Deus não falou porque está escrito. Deus não sente porque está escrito. Está escrito porque Deus falou. Está escrito porque Deus sentiu. A palavra, cuidado para não tirar do contexto, vem depois de Deus. Deus nos deu esse livro para que a gente soubesse o que Ele falou. Deus nos deu esse livro para a gente saber o que Ele pensa, o que Ele sente, sua essência. E não é para a gente viver sem a palavra, não, pelo contrário, isso aqui Ele não contradiz. Mas o que eu estou dizendo é, Deus não falou porque está escrito porque Deus falou. Deus não sentiu ou não sente porque está escrito, ou sente porque está escrito. Deus, porque Deus sentiu, é que está escrito. Sabe? E aí, queridos, nós precisamos entender isso. Tem a ver com Deus derramar o coração dele e falar assim, filho, vou te permitir saber o meu caráter, o que eu penso, algumas regras que vão te ajudar na vida. E quando eu não tiver isso aqui escrito com o mínimo de detalhes e clareza em tudo que eu precisaria ter, está na hora de eu ir naquele que falou, e porque ele falou está escrito. E aí tem a ver com conexão e intimidade. Amém? Ele vai me dizer, faça isso, faça aquilo, porque o mesmo Deus que falou, e porque Ele falou, está escrito, e nem tudo que Ele pensa está escrito, mas dá para a gente entender o que Ele pensa pelo que está escrito. Eu sei que está um nó na cabeça de alguns. Aquilo que eu não tiver resposta aqui clara, e que eu posso falar assim, se eu tomar essa decisão, não deixar de tomar, não é pecado. Se eu tomar ou deixar de tomar, eu não estou sendo rebelde. Se eu tomar ou deixar de tomar essa decisão, eu não estou sendo desobediente. Mas, Senhor, o que o Senhor tem para a minha vida? O que tem a ver com o teu propósito? Vai no Deus que falou, e porque Ele falou, está escrito. Amém? Se permanecerdes em mim, permanecer não é entrar, é profundidade. Permanecer não é visitação, é moradia, é habitação. E aí você permanecendo em mim e a minha palavra estiver em você, está tranquilo. Porque o que você não entender por aqui, o que não tiver claro por aqui, tu vai entender o meu coração. Amém, igreja? É muito profundo isso. Não vamos ter resposta para tudo. Sabe, tem pessoas que querem ser intercessores, querem orar, querem fazer enfrentamento espiritual, o mundo espiritual, sem intimidade com Deus, sem intimidade com a palavra. A irmã Deila, que creio que está nos assistindo aí pela live, assistindo, cultuando, ela já viu, cansei de travar projeto de intercessão, que eu falei assim, não é? Negligenciando o valor de um intercessor. Às vezes eu falo com ela, falo com o Pinguim, falo com a Flávia, já falei com outros líderes de oração, eu falo assim, calma, precisamos preparar nossos intercessores. Sabe por quê? Preservá-los. Porque dependendo do tipo de enfrentamento que eles vão,
se não tiver intimidade ou palavra, vão tomar cipuada e retaliação de Satanás e não tem estrutura espiritual para aguentar. Cansei de ver gente levantar a mão, enfrentar e ir para centro de magia negra e falar e guerra territorial. E a maioria hoje está desviada, porque foi fazer sem profundidade, sem entender o que é o mundo espiritual. Que há uma guerra travada, vai querer dar tapa na cara de Satanás sem ter vínculos com aquele que é mais valente que ele. Vai tomar paulada. Eu vi um monte de gente orando por domínios de território que hoje estão na carnalidade pura. Porque o Satanás foi lá e bateu. Então tem horas que não tem a ver com disciplina, tem hora que tem a ver com preservar, de entender aonde você está mandando alguns soldados para uma área de combate perigosa, sem o treinamento adequado. Quem é militar aqui não sabe disso. Sabe, queridos? Quantas orações eu já vi pessoas fazendo que me incomodavam, abençoando, repreendendo, declarando cura, e o meu coração se fechava. Ora, mas o Senhor não quer curar? Sim, mas ali o meu coração falava assim, claramente, me incomodava, e o Espírito Santo falava, não ore por cura, não ore por cura, ore para que seja feita a minha vontade, ora para que a pessoa seja preparada. É melhor ela partir agora salvo do que eu dar 10, 15 anos e ela morrer sem a salvação. Sabe, queridos? O Espírito Santo, o pastor Lael citou isso na última mensagem dele, que eu também aqui recebo e sou abençoado, que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis, porque não sabemos orar como convém, está na palavra. Se ele intercede por nós, nós não sabemos orar. Então, por que não consultar o Espírito que habita em nós? E ele vai falar algumas coisas conosco, que estamos orando, que não está em conveniência com os propósitos dele. Não é confortável ter esse sentimento, sabe? Mas nos consola. E aí a gente vê a quantidade pelo mundo e pelas igrejas de intercessores e guias cegos. Quando o Senhor te permite ver, você fala assim, meu Deus, a igreja está com telhado de vidro, guias cegos, pessoas orando nessas transmissões, misericórdia, orando por coisas. Eu falo, Deus, que geração raquítica é essa? Sabe, ministério profético não é fácil. Em Provérbios capítulo 28, verso 9 e 10 diz, quem desvia os ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração será abominável. Já ouviu falar no abominável homem das neves? Deus está dizendo, quem desvia seus ouvidos de ouvir a minha palavra, a minha lei, sua oração é abominação para mim. E ele diz, quem desvia os retos para o mau caminho, ele mesmo cairá na cova que fez, mas os íntegros herdarão o bem. Primeira oração que Deus nunca vai responder. Em João 14,6, Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. O apóstolo Paulo diz na primeira carta dele, 1 Timóteo capítulo 2, verso 5, ele diz o seguinte, porquanto há um só Deus e um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Sabe? Pode acender vela, pode fazer despacho, pode fazer simpatia, pode subir escadaria, e tem crentes também que fazem simpatias por desconhecimento de Deus e da palavra. Deus nunca irá atender uma oração feita ao mediador errado. Nesse tempo todo mundo gosta de oração. Eu tenho gente conhecida, gente da família, gente amiga, gente vizinha. Se for despacho, vai. Se for acender uma vela, vai. Se for simpatia, vai. Tem um passe para tomar, me dá o passe também. Pastor, ora por mim. Tem gente que diz, todos os caminhos chegam a Deus. Levam a Deus, não leva não. Jesus Cristo falou, eu sou o caminho. Ele não falou um, ele falou o, artigo definido. Então não é tudo que a gente ora a todo mundo, a qualquer pessoa que leva a Deus. Primeira oração que Deus nunca irá responder, a oração feita ao mediador errado. Não adianta. Nesse tempo as pessoas, reza eu nunca dispenso. Qualquer pedido de oração eu vou e faço minha crendice em tudo que é lugar.
Eu não posso fazer política, queridos. Eu já recebi pessoas aqui que vieram como profissionais aqui, às vezes me chamam no privado para conversar e não sei o quê. Ah, pastor, eu faço isso e não sei o quê, sabe? Se tiver também lá o Jorginho e tiver e tal, e eu também vou, eu falo assim, queridão, você quer saber o que a Bíblia diz, o que Deus fala acerca dele mesmo? É só por intermédio de Jesus. A glória dele ele não divide com ninguém. Não são todos os caminhos que levam a Deus. Tem gente que aceita tudo. Eu vejo pessoas, hoje em dia, olha por aí. São lives, gente, eu sei que as lives precisam continuar, mas são lives e mais lives. E Jesus, quanta coisa fora da Bíblia. É que o apóstolo Paulo já está dormindo em Cristo, daquele dia vai receber um corpo glorificado, e não tem nem mais pó. Mas se tivesse ossos, os ossos deles iam tremer no túmulo, com alguma coisa que cristãos, líderes e ministros de louvor estão fazendo nesse tempo. E você pode ver que entram pessoas o tempo inteiro que não querem nenhum compromisso e vínculo com Jesus, mas estão dizendo assim, ora por isso, ora para aquilo, ora não sei o quê. Eles querem a oração, mas não querem aquele que responde a oração. Eu quero te dizer uma coisa, mais importante do que você ficar fazendo pedido de socorro imediato, Jesus não é um pronto-socorro, Jesus é para uma história de vida, um relacionamento, ou tenha compromisso com Ele, ou pare de querer apenas as mãos dele, se você precisa querer a face dele e ele completo, sabe? Muitas pessoas se fazendo de profetas sem ser profetas, omitindo a verdade, porque na verdade o que querem nesse tempo é maior visibilidade, maior exposição, maior adesão à sua imagem. Isso é perigoso, sabe? Eu não vou poder fazer para poder ter mais visibilidade, falar o que a Bíblia não diz. Porque o que adianta aquela pessoa sair feliz e falar assim, que bom, estou até me sentindo mais leve pela oração, mas se morrer nessa noite, morre sem Jesus, e eu como profeta não falei. A Bíblia diz que se um profeta tiver no seu pecado, e eu souber disso, e eu não falar, ele vai morrer no pecado, mas o sangue dele o Senhor vai requerer das minhas mãos. Mas diz que se um profeta tiver em pecado, eu falar, ele não se arrepender, ele morrer no pecado, ele vai morrer no pecado dele. Mas eu não terei minhas mãos sujas de sangue, porque eu falei, eu anunciei, eu confrontei. Amém, queridos? Muitos falam, às vezes pedem ao mediador errado, dizem, minha oração foi atendida, não por Deus. O diabo também atende oração. Porque o diabo tem poder, não tem todo o poder. O diabo é bonzinho, pastor? Não. Ele é o pai da mentira. Quando ele te dá algo, pode ter certeza que ele vai querer algo em troca. Às vezes ele dá uma coisa que você está querendo muito para envolver a fidelização. Quem trabalhou em venda sabe o que é essa palavra. Criar fidelização do cliente. Aí ele cria a tua fidelização, você fala, poxa, ele atendeu, e você cria vínculos com ele. Sabe? Eu lembro que eu tinha um primo, que eu preguei para ele, hoje, graças a Deus, ele está caminhando no Evangelho. Muitas vezes, eu orava e fazia libertação no corpo dele, manifestava aquele demônio tranca-rua. E eu comecei a orar falei com a Beth, na madrugada, eu falei, Beth, essa coisa é do inferno, esse negócio de lockdown, né? Lockdown é uma coisa do inferno. Eu gravei uma parte do vídeo de especialistas explicando. Lockdown, melhor definição disso em português é tanca a rua. Eu falei, isso aí é o nome de um demônio, Beth. Tancar a rua a ponto das pessoas não poderem sair mais. Eu muitas vezes tive que expulsar esse demônio do corpo de pessoas. Aí eu falei, isso é uma coisa do inferno, o povo de Deus precisa orar. E eu não estou falando de ir contra a prevenção ou medida, mas eu estou falando, nós não precisamos aceitar, não podemos aceitar isso comumente, o tranca-rua está dominando aí. Eu tenho vídeos gravados, inclusive, de grandes mídias aí, mostrando, os especialistas explicando, quer definir lockdown? É tranca-rua. Eu falei assim, está repreendido, Satanás, tu não vai me trancar. Tu não vai me trancar. E aí meu primo, uma vez eu expulsei os demônios, e ele começou a ir para a igreja, e o demônio saiu de dentro dele, manifestou dentro da igreja, o demônio foi expulso, e o demônio, antes de expulsar, falou assim, eu vou por causa do teu Deus, mas vou ficar esperando ele lá fora, porque ele não quer compromisso com esse teu Deus aí.
E o meu primo começou a caminhar uma semana para a casa de Deus, os negócios apertaram. Claro, Deus não é corrupto. Deus não vai te dar o que você quer para você seguir Ele. Deus não vai corromper princípios. Ele não fez isso com Saul, não vai fazer com nenhum de nós. E aí, ele falou assim, meu primo está apertado financeiramente. Se eu voltar lá para o terreiro, se eu voltar para aquele lugar lá e matar um animal essa noite, os negócios se abrem, eu vou fechar um monte de negócio e vou ganhar dinheiro ainda essa semana. Eu falei, vai lá. Ele foi. Perdeu família, destruiu quase a família inteira, casamento, filhos. Depois que perdeu tanto. E quase morreu no hospital. Entregou a vida para Jesus definitivamente no hospital. E hoje serve a Jesus. Mas muitas coisas talvez não recupere nunca mais. A gente tem que pensar nisso, queridos. Sabe? O diabo pega, ele é estratégico, ele é ardil, ele é paciente, ele é sagaz. Ele te dá pseudos presentes para conquistar a tua alma. E para encerrar hoje, eu só vou encerrar, eu vou trabalhar 2 tópicos hoje, depois vou deixar o resto para outro domingo, e se não der eu termino o outro, e se não der eu termino o outro, tem até Jesus voltar. Segunda oração que Deus nunca vai responder, em Êxodo 14, de 5 a 10, vou ler rapidamente com vocês, o último tópico, para a gente orar encerrando. Êxodo 14, de 5 a 10, diz assim: quando foi anunciado ao rei do Egito que o povo fugia, ele e os seus oficiais mudaram de ideia a respeito do povo e disseram, que é isto que fizemos, permitindo que Israel nos deixasse de servir? E Faraó aprontou seu carro de guerra, levou consigo seu povo, levou também 600 carros de guerra escolhidos. Satanás não vai atrás daquele que ele perdeu com coisa fraca. E todos os outros carros de guerra do Egito, com capitães sobre todos eles. A hierarquia mais alta do Egito foi atrás do povo de Deus que ele tinha perdido. Porque o Senhor endureceu o coração de Faraó, rei do Egito, para que perseguisse os filhos de Israel. Porém, os filhos de Israel saíram marchando corajosamente. Os egípcios perseguiram com todos os cavalos e carros de guerra, os seus cavaleiros, o seu exército, e os alcançaram acampados junto ao mar, perto de Pi-Airote, diante de Baal-Zefon. E chegando Faraó, aos filhos de Israel, levantaram os olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e ficaram com muito medo. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. O povo saiu do Egito, está no deserto, chega diante do Mar Vermelho, atrás Faraó, com um poder bélico imenso, com os melhores animais, principais capitães, guerreiros valentes, de um lado ao mar, atrás, e eles começaram a orar. Eles começaram a clamar. E Deus agora vai questionar a Moisés o porquê do povo está orando. Tem pelo menos uma passagem que eu estou te mostrando agora, não vou em outras, em que o povo está orando, mas não tem só uma, em que o povo está orando e Deus fala, por que vocês estão orando? Em outras palavras, Deus está falando, para de orar. Se um pastor fala, para de orar, é escândalo. Mas Deus falou com Moisés, olha aqui. Verso 12. Melhor dizendo, vamos continuar o verso 10. Disseram a Moisés, será que foi por não haver sepultura no Egito que vocês nos tirou de lá para que morramos nesse deserto? O que foi que você fez conosco tirando-nos do Egito? Não foi isso que dissemos a você no Egito, deixe-nos em paz para que sirvamos os egípcios? Pois teria sido melhor para nós servir os egípcios do que morrermos no deserto. Aí, verso 13, Moisés responde, não tenham medo, fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes dará no dia de hoje. Verso 15, o Senhor disse a Moisés, por que você está clamando a mim? Diga aos filhos de Israel que marchem. Em outras palavras, mande eles pararem de orar e marchar. E você levante o seu bordão, Moisés. Porque nessa hora não adianta orar pelo que eu já respondi. Não adianta pedir o que já foi dado. Agora é exercer a autoridade. Você está querendo mais resposta do céu para quê? Exerce sua autoridade. Sabe, estende tua mão, as águas vão se dividir.
Querido, Deus acaba de livrar o povo do Egito. Deus falou, havia prometido ao povo de Israel que os livraria, que Ele cuidaria do povo. E agora era a hora de agir, de tomar posse, de se apropriar da promessa de Deus com autoridade, hora de marchar. Mas eles foram clamar. Queridos, hora de orar, de orar. Hora de marchar, marchar. Hora de orar, orar. Hora de tocar nas águas, porque você já está na unção e na autoridade, e tocar para que Deus abra o mar, aí é contigo, não é com Deus. Deus só vai dar respaldo pelo que você vai fazer. Tem hora que Deus fala assim, pede e eu te darei. Tem hora que Deus fala assim, faz, que eu vou responder com fogo e com sinal. Amém, queridos? Hora de tocar nas águas no momento para orar. E aí eu encerro dizendo, segunda oração que Deus nunca irá responder. Deus nunca vai responder oração em tempo inoportuno. Hora de agir, agir. Hora de orar, orar. Eles acharam, Senhor, mata o povo do Egito. Deus falou assim, Moisés, por que vocês estão orando? Por que vocês estão orando? Vão lá e exerçam. Jesus também ficou bravo no barco, atravessando o mar da Galileia, indo para a ilha de Gadara. Os discípulos estavam vendo milagres o tempo inteiro, Jesus lá descansando. E eles apavorados, Senhor, salva-nos porque perecemos. Uma oração. Foram clamar a Jesus. E Jesus fala, homens de pequena fé, até quando eu vou estar com vocês? Agora era a hora de exercer autoridade espiritual. Eu já fui em lugares que a pessoa fala, pastor, vem aqui. Porque está todo mundo aqui, já chegou, estou tentando expulsar um demônio, o demônio não sai desse campo de jeito nenhum. Aí eu chego lá, uma festa na casa. O demônio manifesta no corpo da pessoa, já saí da minha esposa testemunha, saí de madrugada de casa, demônio fazendo uma festa no corpo da pessoa, gente de Deus, demônio lá no corpo da pessoa, pessoa de joelho orando. Eu olho assim, louvor alto, bota louvor lá em cima. Eu falo assim, já tinha que estar orado, já tinha que ter lido a Bíblia de joelhos. Agora é hora de mandar fogo no diabo. Amém, igreja? Autoridade espiritual. Na hora que é para agir, é para agir. Uma vez eu estava no monte, numa segunda, clamando pelas causas da igreja, pastor Júlio estava comigo. Pastor Júlio que está aí acompanhando, não perde uma transmissão. Estava lá, vem um irmãozinho. Pastor, você é pastor, eu sou homem de Deus. Eu falei, você está dizendo? Mas quem sabe é ele. Eu falei, o senhor pode orar por mim? Aí o irmão já foi ajoelhando. Ora por mim, porque eu estou precisando de um emprego. Estou 6 meses desempregado. Eu falei, irmãozão, não vou orar por você não. Eu falei, por quê? Porque se você está precisando de emprego, segunda, 9 horas da manhã, tu está aqui no monte, porque tu não quer emprego. Se você está precisando de emprego, ora em outro horário e segunda vai cair no mercado de trabalho para procurar emprego. Porque agora não é oração, agora é sair da preguiça, irmão. Agora é ação. Deus fará 100% o que nos compete, o que compete a Ele, mas Ele não vai fazer 1% do que compete a nós. Amém, igreja? Queria que o Ministério de Louvor estivesse aqui. Eu uso máscara em tempo de pandemia. Uso. Esterilizo o álcool, quase que tomo banho de álcool. Lavo a mão toda hora. Sim. Faço a minha parte, porque Deus me deu inteligência. Deus deu sabedoria a cientistas, a médicos e a profissionais. Amém ou não amém? Amém. Agora, ficar com medo? Ficar numa bolha? Deixar de fazer o que eu tenho que fazer em Cristo e não estou desafiando Deus nem a ciência, mas estou entendendo que isso envolve autoridade espiritual e eu creio no poder do sangue de Jesus, eu clamo pelo poder de sangue. Antes de a gente sair da nossa garagem, hoje nós clamamos, Senhor, que esse vírus maldito, qualquer contato nosso com esse vírus maldito, esse vírus vai falir, ele não tem poder, eu declaro ele sem efeito. Em nome de Jesus, há poder no teu nome, há poder no teu sangue. Eu não quero receber, hospedar, nem transmitir, Deus. Em nome de Jesus. Minha segurança está nele. Amém, queridos?
Eu sei que não vou ser politicamente correto, e por favor, não estou julgando fé de ninguém, é propósito, tem a ver com momento, com situação de cada um. Deus falou com Elias que tinha outros profetas que não tinham se dobrado, agora tinha um que mandou descer fogo do céu, e Deus mandou descer fogo. Eu lembro, eu comentei com a Beth, falei, Beth, eu pertenço a vários grupos de pastores. Aí mandaram um monte de líder, que era pessoa hospitalizada, pessoa isso, pessoa aquilo, não sei o que, doente e tal. Eu falei, Beth, eu não entendo. Esses homens estão na bolha. A igreja não abriu nem um dia em tempo de pandemia. Então tudo em hospital. Não estou falando de responsabilidade. Eu falei assim, o que é isso, Jesus? Beth, tem alguma coisa estranha. A gente precisa ter fé. Ou a gente às vezes não ativa o céu, podem ser pessoas, mas tem que ativar, tem que crer, tem que exercitar, sabe? Eu creio no poder de Deus, mas eu preciso me esforçar, como disse Deus para Josué, esforça-te, tenha de bom ânimo, e que todos aqui estivessem de pé. Será que a gente quer que o céu trabalhe a nosso favor e nós ficarmos de braços cruzados? Eu hoje encerro aqui no segundo propósito. Ai, Jesus, nos dê graça. As orações que Deus nunca irá responder. Eu quero orar com você nessa noite, para que a partir de hoje, tem muitas coisas que eu ainda vou ensinar. Por misericórdia e por graça, não sou melhor do que ninguém. Ensinar, porque aprendi com Deus, aprendi com a palavra de Deus e aprendi com outros homens de Deus. E com experiências que eu fui vendo na vida de pessoas e na minha. Eu tenho pelo menos, se Deus não acrescentar até lá, domingo que vem, eu tenho pelo menos mais 6 tópicos, 6 orações que Deus nunca vai responder. É porque a introdução era longa mesmo, eu queria que você entendesse que oração é conexão com o Senhor, é entendimento da palavra dentro do teu coração. Mas eu quero orar nessa noite, falando com você sobre isso. Orações que Deus nunca vai responder. Se estiverdes em mim, relacionamento, e minha palavra estiver em vós, disciplina espiritual, constância, leitura bíblica, pedireis tudo o que quiser, e vos será concedido. A palavra diz muita coisa, mas não diz tudo. Tem coisas que eu vou fazer que a palavra não diz que é pecado, ou que eu não vou fazer que ela não diz que eu posso. Aí é relacionamento, é intimidade. Por exemplo, a palavra de Deus vai dizer se eu posso ou não pegar uma condução? Não. A Beth lembra quantas noites eu ia, viajava, passava uma noite viajando, um dia viajando. Chegava em Itaperuna, pregava, pegava o ônibus da meia-noite e amanhecia de manhã aqui. Amanhecia, pedia ao motorista da 1001 na parada em Além Paraíba, de madrugada, 3 horas da manhã, eu era o único que descia junto com ele e falava assim, o senhor poderia parar naquela beirinha da Washington Luiz com a Brasil ali? Dá só uma brecadinha para mim descer. Quebra esse galho. Aí ele parava, ele brecava, eu descia. Aí descia Brasil, pegava o diretão para Queimado, descia ali na rodovia Presidente Dutra, dali pegava outro ônibus, chegava em casa às 7 e pouco, 8 horas da noite. Às vezes eu pegava meu filho antes de ir para a escola, às vezes ele já tinha ido. Quantas vezes eu fiz isso? E eu lembro que eu tenho dificuldade de dormir em ônibus. Aliás, eu não durmo em ônibus. Então, era tempo de intimidade, de oração, de leitura bíblica, de ouvir louvores e adorar, de chorar, de rir com Deus. Mas eu lembro que uma noite eu tinha que estar de manhã lá em Itaperuna. Saí, peguei ali uma van para ir para a Central do Brasil. Quando eu cheguei ali na Marileia, o Espírito Santo falou comigo assim. Não tinha na palavra isso. Não tinha como, Marcos, eu saber disso na palavra. Mas eu estar nele, permanecer nele. O Espírito Santo falou assim, desce e volte. Você não vai hoje para Itaperuna. Aí eu pedi. Lembro como se fosse hoje. Coisa rara até de você ver. Uma motorista de van mulher. Né? Era uma mulher dirigindo. Aí eu falei assim, a senhora poderia parar a van ali que eu vou descer?
Ah, mas senhor, não sei o que, eu tinha deixado de pegar passageiro. Eu falei, eu vou pagar minha passagem. Eu sei que eu peguei ali e já desci aqui, mas eu vou pagar. Eu só quero descer. Aí eu entrei, cheguei com minha mala, minha mochila aí, e viagem. Beto, o que houve? Eu falei, Deus mandou voltar. Não vou para Itaperuna. E aí? Não sei o que iria acontecer naquela noite. Não sei o que iria acontecer, mas Deus mandou voltar. Que você possa entender os propósitos de Deus. Orar com o coração alinhado ao coração de Deus. E não com a tua vontade. Não com o teu desejo. Não com as tuas emoções. Não com as tuas inclinações. Tem momentos que eu não sei o que orar. A palavra não me diz tudo. Ela me diz muitas coisas. Tem momentos que eu procuro tudo sobre um tema na Bíblia, mas Deus não me dá detalhes. E eu falo, Deus, eu não tenho a palavra logo, mas me dá a palavra rema, revelada aí num versículo, Ele me diz. Numa revelação e no sinal, Ele me fala. Numa palavra que Deus usa um irmão, Ele me responde. Ele fala. É as horas que a gente precisa confiar num pai que gosta de dirigir e conduzir a vida dos seus filhos para o melhor. Tem momento que eu não sei o que pedir, mas eu falo, Senhor, cumpra-se o teu propósito, seja feita a tua vontade, seja feito o teu querer, seja feito o que for melhor para o João, para a Antônia, para a Maria, para o Josézinho, mas seja feito o melhor, que cumpra-se o teu propósito, teu destino na vida dessa pessoa. Essa é a oração que tem que acontecer. Eu quero orar com a igreja, mas essa noite eu queria que você falasse com o Senhor. Senhor, enquanto o pastor Léo vai ministrar um momento de adoração, eu queria que você aqui e você em casa falasse assim, Senhor, por mais que não seja fácil, eu quero ter uma oração profética. Uma oração onde o meu coração esteja alinhado ao teu coração. Eu quero ter compromisso com a tua palavra. E talvez você esteja em casa hoje, você fala, Senhor, se tu és Deus, eu quero te adorar somente, seguir somente a Jesus. Eu não quero orar mais a mediador errado. Eu não quero comprar ou ser comprado. Não quero comprar um Deus particular. Mas eu quero um Deus de princípios. Eu não quero mais orar quando for para executar. Eu não quero ficar orando por uma coisa que já tem resposta e é hora de agir. Tenha hoje essa oração ousada, nesse momento de adoração. No decorrer dos próximos tópicos, a partir do domingo que vem, muitos vão entender porque pessoas na sua casa não foram alcançadas, porque respostas não foram atendidas, porque orações não foram respondidas, porque muitas vezes eu questionei a Deus por minhas orações não serem atendidas. Muitas coisas do Espírito vai te trazer paz, refrigério e também desconforto. Eu queria que você adorasse ao Senhor e falasse com Ele. Eu quero ouvir as batidas do teu coração, Senhor. Quero estar como João, recostado no teu peito, no meio dos alaridos, das muitas vozes, do alvoroço, e ouvir as batidas do teu coração. Quero permanecer mais tempo contigo. Ah, Jesus, por que Deus fazer tantas coisas, orar por tantas coisas? Bastava encostar os meus ouvidos no teu peito e ouvir a tua voz, ouvir a tua cadência, Senhor.